Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o custeio variável. Para falar sobre o custeio variável, a gente vai fazer uma revisão, né, sobre o custeio por absorção, porque sempre que a gente fala de um novo método de custeio, é importante a gente fazer essa comparação, né, da relação desse método com o método do custeio por absorção. Foi o primeiro que nós vimos, né, e que é o método aceito pelos órgãos de fiscalização brasileiros. Então, o custeio por absorção, nele e na versão ABC, todos os custos são apropriados aos produtos. Então, como nós vimos até agora, né, tanto no custeio por absorção quanto no custeio ABC, né, baseado em atividades, os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, todos são apropriados, né, aos produtos. Então, a gente apura o custo total, somando todos os custos do produto, independente de ser direto ou indireto, fixo ou variável, né? E aí, logicamente, o por absorção tem uma forma de tratar os custos indiretos e o ABC outra forma de tratar os custos indiretos, porque o direto ele já é mensurado, né? Quanto que foi consumido na fabricação de cada produto. Então, o trabalho, né, dos métodos de custeio, vamos, né, falando assim, simplificando, o trabalho do método de custeio é justamente apropriar os custos indiretos, ok? Na apuração do resultado, né, na DRE, todos os custos eles integram o custo do produto vendido ou ficam, obviamente, né, como estoque e aí aparece no balanço patrimonial da empresa, né, no grupo do ativo. Então, sempre que a gente usar o custeio por absorção ou o ABC, a gente está ciente de que todos os custos vão compor, né, o custo do produto vendido e eles vão impactar no resultado do exercício, ok? A gente vai ver um exemplo agora que está no livro do Eliseu Martins, no capítulo 4, que eu disponibilizei para vocês, né? E eu simplifiquei, eu peguei uma parte do exemplo e coloquei aqui e vou apresentar para vocês. Aí depois eu abro o capítulo 4 do livro e a gente vê tudo isso lá no contexto. Então, vamos aqui a um exemplo, é o mesmo que está na apostila, né, que eu coloquei lá no Moodle para vocês, no capítulo 4 do Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins. Então, suponha que uma indústria elabore um único produto com as seguintes características: custos variáveis R$30 por unidade, né? E a composição desses R$30 é matéria-prima, R$20, energia 4 e materiais indiretos 6. Observa que aqui a gente está falando custo variável, não custo direto. Normalmente a gente pode convencionar, digamos assim, de que todo custo variável ele é direto e todo custo fixo ele é indireto, ok? Então, esses custos variáveis aqui de R$30, eles estão identificados por unidade do produto. Então, nesse caso, é o custo direto do produto. Mas, para falar de custo do custeio, né, variável ou direto, a gente vai usar a nomenclatura de custo variável e custo fixo. Nós vimos lá no comecinho da disciplina, antes, né, de falar sobre custeio por absorção, nós vimos que a classificação dos custos, né, pode ser direto ou indireto, fixo ou variável, ok? Então, a gente precisa, se ficar em dúvida, resgata lá na primeira apostila, que lá tem direitinho a classificação, né, a explicação dessa divisão. Então, nesse exemplo aqui, a empresa tem um custo variável, um produto só, né, por unidade R$30, o custo variável. Custos fixos, aí não é por produto, é por montante, é por período, né? Então, tem ali 2.100.000 de custos fixos ao ano. Então, se a gente for trabalhar o custeio por absorção, esse custo vai ser rateado aos produtos. No caso, ao produto, né? Porque no nosso exemplo aqui é um só. O preço de venda desse produto é R$75 a unidade. A avaliação de estoques é feita à base do método PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. A gente viu isso na semana passada, né, os critérios de avaliação de estoques.
A produção no ano foi de 50 mil unidades do produto e as vendas no ano 60 mil unidades. E a empresa tinha um estoque inicial de 20 mil unidades, totalizando R$ 1.300.000. Então, dividindo R$ 1.300.000 por 20 mil unidades, a gente tem aqui que o custo unitário, né, do produto em estoque é R$ 65, ok? Por unidade. Então, vamos seguir para ver como que vai ficar o custeio, né, nesse caso aí por absorção. Continuando aqui então, pessoal, nós temos aqui, né, custo total é igual ao custo variável mais custo fixo, ok? Porque nós estamos trabalhando o custeio por absorção, então é dessa maneira que a gente vai interpretar. Nesse exemplo, o custo variável, nós vimos lá atrás, né, no slide anterior, é de R$ 30 por unidade. Como a empresa produziu no período, né, 50 mil unidades, então o custo variável da produção no período foi de R$ 1.500.000. O custo fixo, como o nome já diz, né, ele é um custo fixo, então ele não vai variar de acordo com essa quantidade aqui produzida, o valor dele total é R$ 2.100.000 no ano. Então, o custo total da produção no período vai ser R$ 1.500.000 do custo variável e R$ 2.100.000 do custo fixo, ok? Então, o custo total da produção no período vai ser R$ 3.600.000. Considerando, né, que foram produzidas 50 mil unidades, a gente vai ter um custo unitário total por produto, né? O custo unitário é um produto só, R$ 72 por unidade. Esse é o custo da produção no período, ok? Bom, a empresa efetuou a venda de 60 mil unidades do produto que ela comercializa nesse período que a gente está analisando. Então, a gente já sabe que ela produziu 50 mil, ela tinha em estoque 20 mil unidades, né, que nós vimos no slide anterior, os dados do problema. Então, ela usou parte do seu estoque para efetuar essa venda, né, no total aqui de 60 mil unidades no período. Então, a gente vai apurar qual foi o custo dos produtos vendidos, considerando o que ela tinha em estoque. O problema informou que o método que eles utilizam é o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, nessa lógica, se ela vendeu 60 mil unidades, a gente primeiro vai contabilizar as 20 mil unidades que ela tinha em estoque a R$ 65 cada uma, que o problema informou para a gente que do total que ela tinha estocado, né, o custo unitário do produto era R$ 65. Então, vai dar aqui um custo de R$ 1.300.000. Como ela vendeu 60 mil, então 60 menos 20 que tinha em estoque, ela vai usar, né, para fazer o cálculo do custo do produto vendido, 40 mil unidades dessa produção aqui que foi realizada no período a um custo de R$ 72 a unidade. Então, 40 mil unidades a R$ 72 cada unidade vai dar um custo de R$ 2.880.000. Então, o custo do produto vendido nesse período, nesse ano, né, R$ 4.180.000. E o estoque final, 10 mil unidades, não é? Porque ela tinha 20 mil, produziu no período 50, então foi a 70 mil unidades, vendeu 60, sobraram 10 mil unidades. Considerando o método PEPs, essas 10 mil unidades que ficaram em estoque a um custo de R$ 72 cada uma. Então, a empresa finalizou esse período, né, com um estoque de 10 mil unidades, totalizando R$ 720 mil, ok? Agora, no próximo slide, a gente vai ver como que ficou a demonstração de resultado dessa empresa nesse período. Bom, o resultado seria o seguinte, a receita de venda, né, que é uma DRE simplificada, só para a gente identificar, né, o resultado. Então, a receita são as 60 mil unidades que ela vendeu no período, vezes R$ 75, que é o preço de venda, que o problema informou. Então, a receita de vendas no período, R$ 4.500.000.
Custo do produto vendido, que nós apuramos, né, no slide anterior, considerando a produção no período e o estoque no método PEPs. O custo, então, do produto vendido foi 4.180.000. Então, o resultado da empresa nesse período foi um lucro, né, resultado positivo, um lucro de R$320 mil. E ela manteve em estoque 720 mil reais, ok? Considerando as 10 mil unidades a R$72. Aqui a gente está vendo um exemplo onde a empresa fabrica um único produto. Se ela fabricasse mais do que um, nós teríamos que ter escolhido um critério para fazer o rateio dos custos indiretos, ok? Então seria o mesmo raciocínio, mas eu teria que montar lá atrás, né, a divisão dos custos indiretos para cada produto, utilizando dentro dos critérios, né, do custeio por absorção, ou a taxa CIP, com base na mão de obra, na matéria-prima, no material direto, departamentalização, ok? Aqui a gente não precisou fazer isso, porque o exemplo é um produto só. Pessoal, aqui eu abri a apostila, né, o capítulo 4 do Eliseu Martins, que está lá no Moodle postado para vocês, para a gente verificar, né, a situação completa do exemplo que eu fiz para vocês no slide anterior. Então, se a gente for olhar, né, o exemplo todo que o Eliseu Martins traz, que é o que está na apostila, ele coloca que nós fizemos esse aqui, o primeiro ano, não é? Com uma produção o segundo ano, né? Que foi a produção de 50 mil unidades, venda de 60 mil, ele tinha 20 mil em estoque anteriormente e sobraram 10 mil unidades ao final do período que a gente avaliou. Então, são os mesmos dados, né, que eu mostrei para vocês lá, R$30 por unidade o custo variável, 2.100.000 o custo fixo, preço de venda 75. Então esse material, para vocês acompanharem, né, ele traz período a período a apuração do resultado e a apuração do custo do produto vendido. Então ele começa lá, né, o primeiro período colocando 40 mil unidades, né, vendidas a R$75, dá uma receita de 3 milhões. E aqui a apuração do custo do produto vendido. Então ele coloca os custos variáveis, foram 60 mil unidades produzidas, né? Que aí a gente está seguindo isso daqui, produção de 60 mil unidades, venda de 40, sobrando 20 em estoque. Então é a mesma coisa que eu mostrei, é o mesmo raciocínio que eu mostrei para vocês no slide anterior, só que eu peguei um exemplo do segundo ano ali e fiz o cálculo todo, e aqui ele vai detalhando ano a ano. Então ele colocou aqui a produção no período, 60 mil unidades, a R$30 a unidade, né, o custo variável, dá 1.800.000. Custo fixo, 2.100.000, então o custo da produção acabada no período, 3.900.000. 3.900.000 dividido por 60 mil unidades produzidas, né, vendeu 40 mil, então sobraram 20 mil unidades vai dar, vezes R$65, vai dar 1.300.000. R$65 é aqui a divisão, né, de 3.900.000 por 60 mil unidades. Então, esse cálculo aqui vai dar R$65 o custo unitário de cada produto. Sobraram 20 mil unidades, a gente multiplica. Então, o estoque final, né, do primeiro período, do primeiro ano, é 1.300.000, que foi o que a gente partiu dele para fazer, né, o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Aqui foi o que a gente viu lá. No segundo ano, a empresa vendeu 60 mil unidades a R$75, uma receita de 4.500.000. O custo do produto vendido, mesma coisa, produziu 50 mil unidades aqui, vezes 30, 1.500.000. Somou com 2.100.000. Custo da produção acabada no período, 3.600.000, dividido pela quantidade produzida, custo unitário dos produtos, R$72, ok? E aí nós tínhamos o estoque inicial, né, de 1.300.000, que sobrou aqui do primeiro ano, ok? 20 mil unidades, e o estoque final que ficou, né, que nós vimos no slide anterior, foram 10 mil unidades a R$72, totalizando aqui 720. Então, para calcular o custo do produto vendido aqui,
ele pegou, né, o custo da produção acabada no período, que foi 3.600.000, mais 1.300.000, que era o estoque inicial, menos o estoque final de 720, então dá 4.180.000. Conforme eu mostrei para vocês no exemplo anterior, esse valor aqui ele é em função da gente ter usado primeiro, né, no cálculo do custo do produto vendido, 1.300.000 referente às 20.000 unidades que sobraram aqui no primeiro período, né, a R$ 65. E o custo da unidade no ano 2 é R$ 72. Então, por isso que a gente pegou só 40.000 unidades dessa daqui, para dar 60.000 que foram vendidas. Então, o custo, 4.180.000. Então, é uma sequência. Sobrou, a gente está seguindo essa tabelinha que o Eliseu Martins colocou aqui, né, da quantidade produzida a cada ano e da quantidade vendida a cada ano. O estoque é consequência, né, em função do que se produz e vende, você vai ter ou não estoque, ok? Então, terceiro ano, a gente inicia com um estoque de 10.000 unidades a R$ 72 o custo de cada unidade. Nesse período foram vendidas 50.000 unidades a R$ 75, o preço de venda não mudou, né? Não houve informação sobre isso, então a gente vai usar o mesmo, 3.750.000. O custo unitário de produção, nesse terceiro ano foram produzidas 70.000 unidades, R$ 30 é o custo variável, 2.100.000. Custo fixo também é 2.100.000. Então, o custo da produção acabada nesse período vai ser 4.200.000. 4.200.000 dividido por 70.000 unidades, que é o que foi produzido, o custo unitário cai para R$ 60. Ele era 72 no período anterior e agora ele caiu para R$ 60 a unidade. Então, para calcular o custo do produto vendido, a gente vai considerar o estoque inicial, né, que a empresa tinha de 10.000 unidades, a R$ 72, que é o que tinha sobrado aqui. Como ela vendeu 50, eu preciso pegar 40.000 unidades dessa produção que foi feita aqui no período, 70.000 unidades. O custo dela é R$ 60. Então, 40.000 unidades vezes R$ 60, 2.400.000. Então, o custo da produção do produto vendido no período é 3.120.000, né? 2.400.000 mais 720. E o que fica em estoque? A empresa produziu 70.000 unidades, nós consumimos dessa produção 40.000. Sobraram 30.000 unidades a R$ 60, né? Então, em valor monetário, R$ 1.800.000. E aí a gente parte desses valores para o último ano. No último ano, foram vendidas 70.000 unidades a R$ 75, que deu aqui uma receita de R$ 5.250.000. Custo do produto vendido. O estoque anterior, 30.000, nesse período aqui, nós consideramos, né, o estoque do terceiro ano, a gente está no quarto, então 30.000 unidades, ok, é o estoque, vezes R$ 60 a unidade, 1.800.000. E aí a empresa fez a produção exatamente do que falta para efetuar as vendas. Então, ela pegou 70 menos 30, né, foram produzidas 40.000 unidades a R$ 30, que é o custo variável, 1.200.000. Custo fixo, 2.100.000. Então, o custo do produto vendido nesse período aqui, 5.100.000, ok? Que é a soma do estoque anterior, né, do valor que foi utilizado, mais o custo variável da produção no período, mais o custo fixo, né, do período. Então, 5.100.000, ok? Não sobra estoque nesse caso, porque a empresa vendeu 70.000, produziu 40 e usou os 30 que tinha de estoque, beleza? Bom, aqui tem um quadro que apresenta o resultado, o lucro da empresa a cada ano, ok? O lucro total e a movimentação do valor do estoque em termos monetários, né? O valor do estoque. Então, no primeiro ano, a empresa teve uma receita de 3 milhões, o custo da produção vendida foi 2.600.000, um lucro de 400.000, em estoque 1.300.000. No segundo ano, a receita de vendas foi 4.500.000,
o custo do produto vendido 4.180.000 e o lucro de 320.000. Sobrou em estoque 720.000. No terceiro ano, a receita de vendas 3.750.000, custo do produto vendido 3.120.000, lucro do período 630.000 reais. Em estoque 1.800.000. E no quarto ano, a receita foi de 5.250.000, o custo do produto vendido 5.100.000 e o lucro 150.000, ok? Considerando os 4 anos, o resultado está aqui, 16.500.000 em vendas, 15 milhões, né, o custo da mercadoria vendida, o lucro 1.500.000. Observa que, pessoal, aqui, quando a gente fala em custo do produto vendido, dentro desse custo estão todos os custos fixos e variáveis, ok? Então, aqui a gente já tem o resultado, né, da empresa nesse período. Esse quadrinho está aqui para chamar atenção pelo seguinte, quando a gente pode haver, a empresa pode apresentar um aumento nas vendas significativo, como nós vimos aqui, de 3 milhões, né, de reais de receita para 4.500.000 no ano 2, mas o lucro diminuiu. Ela tinha aqui 400.000 de lucro no primeiro ano e no segundo, mesmo com uma receita maior, ela teve um lucro menor. No terceiro ano, ela teve uma queda nas vendas em relação ao segundo ano, mas ela teve um aumento nos lucros. E para o quarto ano, houve um aumento significativo aqui nas vendas, de 3.750.000 para 5.250.000, mas o lucro caiu de 630 para 150, ok? Então, isso aqui, né, essa demonstração, é para chamar a atenção, né, de que o lucro não vai variar de acordo com o crescimento ou a redução das vendas. E isso acontece porque o custo da produção em cada período ele muda. Ele pode ser maior ou menor em virtude até do volume de produção, muitas vezes, porque a gente tem um custo fixo alto, né, como nós vimos aqui, de 2.100.000, para ser distribuído entre os produtos. Então, né, vai ser rateado, né, naturalmente, à medida que ela produz mais, esse custo vai se diluindo. Então, quando a gente olha aqui a tabela de produção, no primeiro ano a empresa produziu 60.000 unidades. Então, o custo variável ele ocorre, né, diretamente ligado à quantidade que a empresa está produzindo. O custo fixo não, independente dela produzir 60.000, 50, 70 ou 40.000 unidades, o custo fixo é esse aqui, 2.100.000. Então, no primeiro ano, ela dilui esse custo entre 60.000 unidades. No segundo ano, ela dilui entre 50.000 unidades. No terceiro, entre 70.000 e no quarto, entre 40. Então, o custo da produção, ele é menor no terceiro ano, depois vem no primeiro ano, segundo e o quarto, nesse ranking, né, de menor custo de produção. E isso vai interferir no resultado da empresa, né? Então, quando a gente olha aqui, que no primeiro ano eu tinha o custo da produção, o custo unitário, né, do produto, R$ 65. No segundo ano ele subiu para 72. No terceiro ele caiu para 60. E no quarto, né, foram só 40.000 unidades, não fez o cálculo aqui, né? Deixa eu ver aqui o valor para falar para vocês. Aqui no quarto ano, né, a gente somando 1.200.000 do custo variável mais 2.100.000 do fixo, vai dar 3.300.000, dividido por 40.000 unidades que foram produzidas, o custo unitário ele vai ser de R$ 82,50. Então, essa receita aqui, ela, embora seja bem maior do que a do ano anterior, ela vai ter que suportar um custo unitário do produto muito mais alto do que no ano anterior. Então, por isso que a gente observa essa variação tão grande, né, entre o valor do lucro, que não acompanha
a variação da receita. E aí o Eliseu Martins coloca aqui, né, esse material está com vocês, não muda, coloca uma breve análise, né? Então ele coloca que, considerando, né, isso que eu estou falando para vocês, considerando o resultado dos 4 anos, a gente percebe que quando ela passa, né, de 3 milhões de vendas para 4.500, o resultado diminui de 400 para 320. Então, quer dizer, houve um aumento de 50% nas vendas, mas uma queda de 20% no lucro, né, de 400 para 320. E isso acontece, né, justamente porque a produção foi grande no primeiro ano e isso gerou um baixo custo unitário. No segundo ano ela foi reduzida, aumentando esse valor para 72, né? Então, mesmo com um acréscimo nas vendas, o lucro não consegue acompanhar, né, essa realidade de aumento nas vendas, ok? E quanto ao estoque, né, eles caíram 50%, de 20 mil unidades para 10 mil unidades, do primeiro ano para o segundo ano, né, que a gente viu na página anterior aqui, né, que a empresa começa ao final do primeiro ano, sobra um estoque de 20 mil unidades. No segundo, esse estoque cai para 10 mil, ok? Bom, então continuando aqui a nossa análise, né? Então, embora tenha havido uma redução de 50% no estoque, na quantidade, né, de 20 mil para 10 mil, o valor não acompanhou essa redução. Então, a empresa tinha aqui 1.300.000 no final, né, o estoque final do primeiro ano. No segundo, embora tenha caído 50%, o valor do estoque não caiu 50%. Ele passou aqui para 720 mil. Também em virtude desse aumento, né, no custo unitário do produto. Esse estoque aqui de 1.300.000, ele está avaliado a R$ 65,00 a unidade. No segundo ano, esse estoque aqui está avaliado a R$ 72,00 a unidade, ok? Então, a variação de lucros não acompanha, né, a mesma variação de vendas, assim como o estoque também não, ok? Bom, e aí aqui ele segue, né, fazendo análise, que no ano 3, aqui é 3, não é 32, no terceiro ano, né, houve uma redução de 16,7% nas vendas em comparação com o segundo, né, caiu de 4.500 para 3.750, mas os lucros aumentaram 96,9%, né, justamente porque foi o ano de maior produção, 70 mil unidades no terceiro ano, então o custo unitário caiu para R$ 60,00 a unidade. Né, isso provocou um aumento nos lucros também aqui para 630 mil, ok? No quarto período, houve outro acréscimo grande nas vendas, 40%, mas outra vez o resultado também não acompanhou, aqui ele caiu 76%. E aí a gente viu que foi em virtude do volume de produção que foi muito pequeno no quarto ano, apenas 40 mil unidades, né? Então, pessoal, a gente já começa a falar sobre o volume de produção, porque o nosso objetivo ao estudar os métodos de custeio, né, é chegar no custo do produto. Com base no custo do produto, no custo unitário, né, de cada produto, independente de quantos produtos a empresa fabrica, o objetivo é esse, né, apurar o custo unitário de cada produto. Com base nesse custo, a empresa vai estabelecer o preço de venda, segundo critérios, né, cada empresa também adota uma metodologia, a gente vai ver quais são, né, esses métodos para calcular o preço de venda do produto, é o nosso próximo conteúdo. E aí a gente começa a falar sobre volume de produção. A gente começa a observar que, além do custo do produto, além de fazer, né, o cálculo correto do preço de venda, a empresa precisa também estar atenta ao volume de produção, porque muitas vezes o que determina esse valor aqui, ok, é o volume de produção. E isso porque nós apropriamos ao produto todos os custos fixos e variáveis. Então não há essa relação direta, né, entre aumentou a venda, aumentou o lucro, ou diminuiu a venda, diminuiu o lucro, porque tem o montante de custo fixo que vai interferir, né, em virtude do volume de produção que a empresa está realizando em cada período, ok? A gente vai ver agora que no custeio variável a situação é um pouco diferente disso, ok?
mas o custeio variável não é um método que pode ser adotado pelas empresas para elaboração de demonstração contábil, e a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Ele pode ser usado de maneira gerencial, mas para efeitos contábeis, não. Então agora a gente vai passar para o próximo slide para ver esse mesmo exemplo que nós vimos segundo o critério de custeio variável, que é o nosso último método, né, de custeio que a gente vai ver nesse semestre, ok? Então vamos lá. Então agora, pessoal, a gente vai ver o mesmo exemplo, né, mas pelo método do custeio variável. Então, o custeio variável ou direto, né, ele é conhecido tanto como custeio variável ou como custeio direto. Nesse método, apenas os custos variáveis são alocados aos produtos inicialmente. O custo fixo, ele é separado e vai entrar só na apuração do resultado, né, como despesas do período, ok? Junto, né, com todos os outros elementos. Então, nesse caso, no custeio por absorção, o custo total ele é custo direto mais custo indireto, né? Ou custo variável mais custo fixo. Aqui, o custo total ele é igual ao custo direto ou variável, ok? Não precisa somar mais nada, a gente vai fazer esse cálculo separado. Okay? Então, na apuração do resultado, né, na DRE, apenas os custos variáveis, eles vão integrar o custo do produto vendido, ok? E vão permanecer, né, uma parte deles no ativo como estoque. Aquilo que não foi vendido vai ficar no estoque, mas apenas o custo variável. O custo fixo, ele vai sair integralmente na DRE do período, tá? E aí a gente vai ver agora como que funciona, né, o cálculo do exemplo anterior, mas pelo método do custeio variável. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, o mesmo que nós vimos lá atrás no custeio por absorção, agora a gente vai ver no custeio variável. A diferença é que aqui custo total é igual a custo variável. Então, nesse período, a empresa fabricou, né, produziu 50 mil unidades. Eu vou atribuir o custo apenas variável, que são R$30 por unidade. Então, o custo da produção no período, R$1.500.000. É o custo variável, que é igual ao custo total, ok? Porque não vai entrar a parcela de custos fixos. Para apurar o custo do produto vendido, a empresa produziu 50 mil, mas ela vendeu 60 mil unidades. Então, ela tinha em estoque, né, 20 mil unidades. Lá no custeio por absorção, essas 20 mil unidades, é óbvio, estava também em estoque, né, o mesmo exemplo, a quantidade não muda, o que muda é o valor. No custeio por absorção, cada unidade tinha um custo de R$65, porque entrava a parcela de variável, que está aqui, mais os fixos. Então, o custo total dessas 20 mil unidades estocadas era R$1.300.000, agora é R$600.000, ok? Então, até coloquei a observação aqui que o valor do estoque inicial, ele deve ser ajustado, né, para o custeio variável. Toda vez que muda o método de custeio, muda o custo da produção no período, muda o custo, né, do produto vendido e muda o valor do estoque, ok? Então, a gente precisa ajustar. Nesse caso aqui, então, o custo do produto vendido vai ser o custo das 20 mil unidades, que é R$30, né, o custo variável, 600 mil. Como o custo variável não mudou de um ano para o outro, as 40 mil unidades que eu vou utilizar, né, das que foram produzidas aqui no período, o custo é o mesmo, R$30 também, porque não houve mudança no valor do custo variável. Então, vai dar 1.200.000. Então, o custo do produto vendido no período, considerando o PEPs, 1.800.000, ok? E o que ficou em estoque, né? A empresa produziu 50, tinha 20 e vendeu 60, sobraram aqui as mesmas 10 mil unidades, né? Mesma coisa do exemplo anterior, mas avaliadas agora somente a R$30, que é a parcela do custo variável. Então, o estoque final, R$300.000, ok? Pessoal, então aqui, né, tem a apuração do resultado, segundo o método, né, do custeio variável. A receita de venda vai ser a mesma, 60 mil unidades vendidas, vezes R$75 por unidade, a receita R$4.500.000.
Custo do produto vendido, que nós apuramos no slide anterior, 1.800.000. Lembrando que pelo custeio variável só está compondo esse 1.800.000 a parcela de custos variáveis. Por isso que aqui entra o conceito de margem de contribuição. No próximo conteúdo que a gente for estudar, a gente vai explorar esse conceito e ver qual é a relação dele, né, com o volume de produção. Diretamente relacionado, né? A gente chama de relação custo, volume, lucro. E aí a gente vai estudar ponto de equilíbrio, margem de segurança, para compreender o seguinte, no exemplo anterior a gente fazia no custeio por absorção, receita menos custo igual a resultado. Aqui vocês observam que tem uma divisão. Receita menos custo variável, né, dos produtos vendidos, é igual a margem de contribuição. Não posso chamar de lucro, porque ainda falta subtrair o custo fixo. A partir do momento que eu subtraio, aí sim eu tenho um resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. Então, mais à frente a gente vai estudar essa diferença, né? Mas aqui, por enquanto, o que nos importa é o seguinte, a receita está aqui, 4.500.000, a gente subtrai o custo do produto vendido, só a parcela variável, encontra 2.700.000, subtrai todo o custo fixo do período, 2.100.000, e chega no lucro, né, um resultado positivo de R$600.000. Em estoque, a empresa tem 10.000 unidades, a R$30 cada uma, só a parcela de custo variável, né? E aí eu tenho aqui um estoque avaliado em R$300.000. Se a gente resgatar o exemplo anterior, né, do custeio por absorção, eu tinha aqui um resultado de 320.000, ok? O resultado, né, do período, um lucro de 320.000, e o estoque final ele estava avaliado em 720.000, ok? Isso acontece, pessoal, porque quando você coloca no custo unitário o custo fixo, a quantidade produzida em cada período vai interferir nesse valor aqui. Então, lá no ano 2, nesse mesmo ano 2, mas no custeio por absorção, o impacto do custo fixo nesse período foi de tudo que foi produzido nesse período e daquilo que foi produzido no período anterior. Lembra que essas 60.000 unidades aqui, 20.000 estavam em estoque, 40.000 foi produzido no período. Então, as 20.000 unidades do período anterior, elas vieram com custo fixo e variável. Então, por isso, aqui não, aqui elas vêm só com custo variável. Então, o custo fixo que está incidindo aqui sobre esse resultado, né, que está interferindo nesse resultado, é só o custo fixo desse ano que a gente está apurando, que é o ano 2, porque as unidades que sobraram e as unidades que vinham, né, do primeiro ano como estoque inicial e as que ficam aqui como estoque final, elas ficam apenas com o valor do custo variável. Então, quando você muda o método de custeio, você vai ter uma alteração significativa no resultado e no valor em estoque, porque o custo fixo, ele foi antecipado, digamos assim, porque as 20.000 unidades que vieram aqui, né, do período anterior para compor essa receita, elas vieram só com custo variável. O custo fixo relacionado a elas ficou lá no ano 1, impactou no resultado no ano 1. E o custo fixo que seria atribuído, né, que deveria ser atribuído a essa quantidade aqui, ele ficou todo aqui. Ele não foi para o próximo ano, mas a proporção não vai ser sempre igual, né? Então, tinham 20.000 em estoque, sobraram 10. Então, você não vai conseguir um valor exatamente igual de estoque. E mesmo assim, o valor do custo fixo também pode variar de um ano para o outro, porque ele é fixo com relação à ocorrência e não sempre com relação ao valor, né? Então, a gente vai ver no próximo slide, aí na sequência, justamente por conta disso que a gente não pode utilizar o critério, o custeio variável como critério, né, para a elaboração das demonstrações contábeis aqui no Brasil. E a gente vai ver por quê, ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos o quadro dos resultados, né, o resumo dos resultados pelo custeio variável. Então, aqui nós vimos, né, o resumo do resultado, o lucro do período e o valor do estoque final pelo custeio por absorção. E agora a gente vai observar aqui
pelo critério do custeio variável. Então, o primeiro ano a empresa teve uma receita de 3 milhões, o custo variável dos produtos vendidos 1.200.000, margem de contribuição 1.800.000. Vou subtrair aqui todos os custos fixos do período, 2.100.000, ela tem aqui um prejuízo, né, um resultado negativo de 300 mil reais e o estoque final avaliado em 600 mil reais. No segundo ano, foi o que eu mostrei para vocês, né, no exemplo, no slide anterior, 4.500.000 é a receita, 1.800.000 é o custeio variável, né, o custo do produto vendido, mas considerando só a parcela variável. Então, a margem de contribuição, 2.700.000. Subtrai o custo fixo de 2.100.000, a empresa passa um lucro de 600 mil reais e em estoque ela passa a ter o valor de 300 mil, né, referente aqui a 20 mil unidades e aqui a 10 mil unidades. No terceiro ano, ela tem uma receita de 3.750.000, menos o custo do produto vendido, 1.500.000, margem de contribuição, 2.250. Custo fixo, 2.100.000, sobra de lucro, 150 mil reais. O estoque final, 900 mil reais, ok? Que são 30 mil unidades. No quarto ano, ela tem uma receita de 5.250.000, o custo do produto vendido, né, a parcela variável apenas, 2.100.000, margem de contribuição, 3.150.000. Custo fixo, 2.100.000, aqui ela tem um lucro de 1.050.000 reais, ok? E aí, quando a gente observa aqui essa tabela do total, né, considerando o total, a gente vai observar que o lucro final é o mesmo, o resultado final não vai mudar. A receita de vendas é 16.500.000, o custo total, né, dos produtos vendidos 15 milhões, o lucro 1.500.000. Aqui é a mesma coisa também, 16.500.000, né, o lucro 1.500.000, porque não sobraram valores também em estoque, né, tá zerado aqui. Se tivesse aqui um valor em estoque, então, se a gente tivesse aqui um valor em estoque, ele seria em quantidade a mesma, né, que teria aqui no ano anterior, no exemplo anterior, considerando o custeio por absorção. Então, a avaliação não muda, né, a quantidade vendida, nem nada disso. A gente está considerando o mesmo exemplo. Então, o estoque é zerado aqui, ele é zerado aqui também, ok? E o resultado, ele também vai ser o mesmo, né? Porque no final do período, nós atribuímos aqui todos os custos variáveis e todos os custos fixos, né? Então, só muda a forma de apresentar, né? Mas no final, nós temos aqui 16.500.000 menos 15 milhões, né? Que foram os custos fixos e variáveis, e o resultado 1.500.000. Bom, agora aqui algumas observações, né, a respeito da relação entre receita e lucro. Como que ela ocorre? Nós vimos que no custeio por absorção não há relação. A empresa pode ter uma venda maior e um lucro menor, em virtude justamente, né, do volume de produção de cada período. No custeio variável, isso não vai acontecer. Por quê? O volume de produção ele não vai interferir da mesma forma que no custeio por absorção, porque o custo fixo não entra diretamente na apuração. Então, a gente vai ver aqui, ó, que quando há um aumento na venda, no volume de venda, no valor das vendas, aumenta-se também o lucro, ok? Se houver uma queda nas vendas, vai haver uma queda também no faturamento. Essa relação, ela não é igual, ok? Então, assim, se houver um aumento de 10% nas vendas, vai haver um aumento de 10% no lucro. Não é, a proporção não é igual. Mas a relação se houver aumento de vendas, vai haver também aumento no lucro. Porque a única coisa que está incidindo aqui, nesse momento inicial, é o custo variável, ok? E o custo fixo está diluído ao longo de todos os períodos, independente do volume de produção. Então, nós temos aqui, no primeiro ano, né, no segundo ano, houve um aumento de 50% nas vendas, né? E houve um aumento no resultado de 300%, porque a empresa passou de um resultado negativo, um prejuízo de 300 mil, para um lucro de 600, né?
Do segundo ano para o terceiro, houve uma queda no faturamento de 16,7%, 4.500 para 3.750, e o lucro caiu em 75%. O lucro caiu de 600 mil para 150 mil. Então, aqui a explicação, né, é que os valores das margens de contribuição, né, o valor da margem de contribuição, ele é diferente, né, diferentes valores de margem de contribuição, mas o valor do custo fixo vai ser sempre o mesmo, porque ele é um montante. Então, se a empresa tem uma redução nas vendas, automaticamente ela tem uma redução na margem de contribuição, mas o custo fixo vai ser o mesmo, ok? Então, isso vai reduzir o lucro daquele período. Então, não é o volume de produção que determina essa relação, ok? Diretamente, porque mesmo se ela produzir muito ou pouco, o que vai determinar, né, essa relação é a quantidade que foi vendida, ok? Bom, e agora a gente vai ver, e assim por diante, né? Então aqui, se a gente observar, para o quarto ano houve um aumento, né, nas receitas, nas vendas, de 3.750 para 5.250 e o lucro de 150 mil para 1.050.000, ok? Porque aqui a gente observa que, tirando, né, subtraindo da receita o custo variável, a margem de contribuição ficou bem alta, 3.150.000, porque o volume de vendas aqui foi alto, né? E o custo fixo é o mesmo que incidiu no ano anterior, que teve uma venda de 3.750.000. Então, isso sempre vai acontecer. E agora a gente vai ver aqui alguns motivos pelos quais o custeio variável não pode ser utilizado nos balanços, né? Então, eu já grifei aqui para a gente... para chamar a atenção, né, que do ponto de vista decisorial, né, então do ponto de vista da gestão, o custeio variável ele é muito útil para poder a empresa enxergar, né, qual é a relação entre o preço de venda e a margem que ela obtém com essa venda. Então, o resultado, né, para efeito gerencial, utilizando o custeio variável, ele é muito melhor. É mais fácil para a empresa enxergar, né, qual é de fato a margem de lucro, a margem de contribuição de cada produto, porque o custo fixo ele não é diretamente ligado ao produto. Muitas vezes ele, né, se repete, ele ocorre na empresa como um todo. A gente vê todas as dificuldades, né, para fazer o rateio dos custos indiretos. Então, esse método de custeio variável, ele simplesmente ignora, ele tira da análise o custo fixo e fala, ó, o que interessa é o custo variável apenas, é o custo direto apenas, né? Mas, então, para efeito de análise gerencial, você evita qualquer distorção, aquele montante de custo fixo, especialmente quando a empresa fabrica muitos produtos, né? Eles entram quase que como despesas ali, só impactando o resultado. Mas, para efeitos contábeis, a gente não pode utilizar, né, esse critério não é aceito, né, por nenhum, né, por contadores, auditores, né, e pelo fisco, porque ele fere vários, né, mas dois especialmente, dois princípios contábeis, o regime de competência e a confrontação. De acordo com esses princípios, nós temos que apropriar, né, as receitas e delas deduzir todos os sacrifícios financeiros envolvidos para sua obtenção. Então, se num período a empresa tem uma receita de 5 milhões, para obter aquela receita, ela incorreu em custos fixos e variáveis, e não só em custos variáveis, né? Então, se eu faço a apropriação considerando, né, a apropriação do custo ao produto, considerando só o variável, eu estou atribuindo àquele produto um valor menor, né, um custo menor do que de fato ele tem. Eu não estou apropriando todos os custos a eles. E aí isso ocorre porque você não pode jogar os custos fixos contra as vendas, todos, né, contra as vendas de hoje, se parte dos produtos feitos hoje só vai ser vendido amanhã, e se aquilo que foi feito no passado vai ser vendido hoje. Então eu não posso, por exemplo, produzir num período 50 mil unidades de um produto e ter vinculado a ele custo fixo e variável, né, obviamente.
E aí eu vendo 30 mil unidades dessas 50 mil produzidas, mas subtraio dessa receita todos os custos fixos. E as 20 mil unidades que ficam em estoque ficam isentas, né, digamos assim, desse custo fixo que ocorreu também em virtude da produção delas, né? Então, contabilmente, a gente não pode, porque fere o princípio, principalmente, né, o regime de competência e a confrontação. Então, a gente não pode usar. Mas a empresa pode, durante o ano inteiro, né, fazer as suas simulações internas utilizando o custeio variável. E aí, no final, quando ela for fazer, de fato, né, as demonstrações para apuração, para entrega, né, para os órgãos competentes, aí ela migra, né, para o custeio por absorção. A gente está falando de sistemas que fazem isso, não é manual igual a gente está fazendo aqui. Então a empresa configura o seu módulo ali, né, de gestão, as informações que vão para os gestores, que eles precisam diariamente para tomar decisão, com base no custeio variável, por exemplo. E a documentação contábil ele muda para o custeio por absorção, ok? Porque de fato, para efeito gerencial, o custeio variável é melhor. Ok, pessoal? Então, são essas características, né, do custeio variável que fazem com que ele não seja aceito para apuração contábil, né, das demonstrações. Então, foi esse o nosso conteúdo aí sobre custeio variável. Agora é hora de praticar, então já tem as listas de exercício postadas na sala, os gabaritos, né? Então tentem fazer, confiram os gabaritos. E em caso de dúvida, poste lá no fórum de dúvidas da semana e também participe da aula online, né? Na quinta-feira nós temos a nossa aula online para tirar dúvidas, então fiquem à vontade para postar no fórum e também para participar da aula online, ok? Bom estudo para vocês, boa semana, um abraço!